a música. Vamos nos concentrar, pensar em Deus, nos espíritos amigos que sempre nos acompanham, que aqui estão conosco hoje, para nos abrir as mentes, os corações, e que nós estejamos abertos a isso, abertos a essa preparação, a esse conhecimento que vai chegar até nós, que a Wanderleia possa ser bem intuída e inspirada e nos trazer hoje o que exatamente nós precisamos ouvir, que possamos ter uma leitura tranquila e bem esclarecedora. Agradecemos, Senhor, o dia de hoje, essa oportunidade de estarmos aqui nesse mundo, aqui na CEIU, podendo aprender mais um pouco. Obrigada aos espíritos que sempre nos acompanham, que nunca desistem de nós, que eles continuem persistindo e que nós também possamos nos ajudar e nos melhorarmos a cada dia, colocando também em prática no nosso dia a dia todos esses aprendizados. Obrigada mais uma vez, que assim seja. A afabilidade e a doçura. Lázaro, Paris, 1861. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e a vivência do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bondade nada mais é do que uma máscara para o exterior, uma roupagem cuja aparência bem talhada e calculada disfarça as deformidades escondidas. O mundo está repleto de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansas sob a condição de nada lhes machucar, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transformam em dardo envenenado quando estão por detrás. A essa classe pertencem ainda aqueles homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sua família e seus subordinados sofrer com o peso do seu orgulho e de sua tirania, querendo compensar assim o constrangimento a que se submetem fora de casa. Não ousando agir autoritariamente com estranhos, que os recolocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se por poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem se lembrar de que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado. Não basta que os lábios falem leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. Trata-se de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se contradiz. É o mesmo sempre, diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que pode enganar os homens pelas aparências, mas não pode enganar a Deus. Boa tarde a todos. Bem-vindos, nesse feriadão aí de carnaval. Embora Blumenau nunca tenha um feriado, propriamente dito, poucos folgam. Então, eu preferia vir falar de OVNIs aqui para vocês hoje. Porque falar de família não é fácil, Será que não seria mais fácil falar de OVNIs? Acho que sim, Então, por quê? Todos nós aqui temos uma família, certo? E sabemos, os que já não são iniciantes no espiritismo no dia de hoje, ou numa casa espírita hoje, mas sabemos que lá estão os que nos devem, mas também os que nós devemos, Nós nos reencontramos justamente na família para fazer esses acertos, esses ajustes e apertar esses laços, de amor, de carinho. Então, se lá estão os que nós devemos e também os que nos devem, os conflitos vão ser grandes, As nossas imposições, principalmente dos pais para os filhos, ou de repente do marido para a mulher, porque é a realidade. Normalmente é isso. Os pais para os filhos e o marido para a mulher. Por quê? Pela questão da força física mesmo, Alguém enfrenta, por exemplo, um homem de 2 metros de altura, é mais difícil, do que um de 1,20 m. É mais fácil. Então, assim é na família, Os homens, por sua condição física, muitas vezes, massacram suas famílias, ou até mesmo, no caso,
mães também, os seus filhos menores, enfim. A gente vê isso nos noticiários, dia a dia, casos de violência, enfim, doméstica, né? Mas a caridade, né? O que seria essa caridade? O melhor conceito que eu já encontrei dentro do Evangelho segundo o Espiritismo são 3 coisas. Eu sempre coloco porque são as mesmas, não mudam, né? Nas minhas palestras eu sempre coloco porque elas estão lá e vão ser eternamente isso. Caridade, gente, primeiramente, perdão das ofensas. Segundo, indulgência para com as imperfeições alheias. E terceiro, benevolência para com todos. Isso é caridade. A gente está muito acostumado à caridade material. A doação de alguma coisa, a gente acha que isso é caridade. Sim, entra dentro da benevolência. Mas o perdão das ofensas e a indulgência, ela compara com as imperfeições, elas vão entrar na caridade moral e não na caridade material. Como é que é essa questão do perdão das ofensas? Vamos raciocinar, porque tudo dentro do Espiritismo é raciocínio e lógica. Se a gente está aqui hoje num planeta que não é de perfeição, todos nós ainda somos imperfeitos. Vamos cometer erros, vamos cometer deslizes. Se ela falhou comigo, me magoando de alguma maneira, e eu não a quero perdoar, eu não estou seguindo para com, de repente, até por aquilo que eu faço de prece. Porque eu nunca me esqueço que eu disse já uma vez há muitos anos atrás, não era espírita, uma moça, será que eu perdoo a fulana? Ela veio me questionar, me perguntar. Eu disse, você reza à noite? Rezo. Pai Nosso? Sim. Lá você está dizendo que você já perdoou? Está lá no Pai Nosso. E perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, só da boca para fora, como também diz no Evangelho ali, das pessoas que na rua é uma coisa, em casa é outra, que a gente vai falar lá na frente também. Então, o perdão é esse entendimento, esse exercício no meu entendimento, Vanderleia, que é um exercício mental e emocional de compreender que somos imperfeitos e que se eu tenho, e errei já, né? Se eu tenho o direito, entre aspas, eu vou colocar a palavra como direito, mas se eu tive, né, a situação em que eu errei, que eu magoei, que eu ofendi, porque o outro também não vai ter o direito desse mesmo deslize? Então, com essa compreensão de imperfeição, com essa compreensão de que cada um aprende com os erros, é que a gente deve exercer esse perdão. E ora, em casa, na família especialmente, porque se é lá que a gente veio para resgatar, se eu não perdoo, eu simplesmente corto esse laço afetivo que iria surgir. Eu zero com todas as chances disso recomeçar de novo, de acontecer nessa encarnação, compreendem? Eu corto esse laço. Então, o exercício do perdão, primeiramente, gente, necessário. Pode dormir ofendido uma noite, ofendido 2. Eu mesma, final do ano, agora no Natal, ocorreu isso comigo. Mas a gente vai exercitando, vai trabalhando, sabe? O orgulho ferido, né? Da gente. Vai e vai exercitando o perdão. Dia a dia. Não ficar muito tempo com isso. As pessoas emocionais aqui, principalmente. Porque cada um vai se ofender de uma maneira, uns por uma coisinha mínima, às vezes outro por algo muito grande tem que ocorrer para se ofender, mas a gente é diferente um do outro. Mas seja menor ou maior, a gente deve exercer esse perdão. E é pensando assim, nós somos imperfeitos, todo mundo erra ainda nessa encarnação justamente para aprender com os erros e bola para frente, né? Porque se não for assim, a gente corta os elos e aí perdeu-se a encarnação, perdeu-se a chance que tinha de recomeçar, né? Com aquele desafeto. E a indulgência, gente, com a imperfeição alheia, qual é o conceito que eu encontrei para isso? A indulgência é a nossa capacidade, é um exercício também, é exercer essa nossa capacidade de tolerar, né, as ações ou as particularidades do outro, ou seja, eu entendo isso, que é tolerar o ser como ele é. Eu tenho que tolerar a Gabi como ela é, a Grazi como ela é. Mas não é questão de tolerar, naquele sentido, tem que tolerar. Não, de aceitar o ser humano em aprendizado como eu. Né? Num estado evolutivo diferente do meu. Quem aqui é mais evoluído ou menos evoluído? A gente não sabe. E aí a gente ainda tem aquela coisinha de comparar assim, ó. Mas o que a Gabi fez comigo, eu não faço com ninguém. Isso é imperdoável. Eu não erro da maneira que ela erra com as pessoas. Porque a gente se coloca que o nosso erro
tem um peso menor do que o erro dela? Um exemplo assim. Quem é que sabe dizer qual peso é maior ou menor? Gente, nessa matemática, a gente realmente não sabe. Vou dar um exemplo. Eu tinha um primo, eu digo eu tinha porque ele está no mundo espiritual, talvez esteja aqui, porque para mim ele ainda é um trabalhador espiritual dessa casa. Esse primo, ele era assim, vivia a vida, eu diria, sem responsabilidade, no sentido assim, queria beijar muito na boca e ser feliz, sabe? Aproveitar a vida, sonzeira no carro pelas ruas, né? Não pensava muito em trabalho com seriedade, enfim. Gente, uma pessoa totalmente, de repente, oposta de mim. Esse meu primo já está desencarnado por uns 2 anos. Já vai fazer, acho que em novembro, fez 2. Ele foi acolhido no mundo espiritual, no próprio desencarne. No momento que ele deu um câncer no cérebro muito violento, assim, que levou ele em 2 meses. E no momento que ele estava ali na maca para o desencarne, ele dizia assim, os amigos do fulano, que eu não vou dizer o nome aqui, que é um amigo dele espírita, estão aqui para me buscar. Então, ou seja, ele já estava enxergando esses amigos espirituais que estavam ali, mas no conceito dele eram os amigos desse amigo dele, né, que era espírita. Então, ou seja, ele já foi recebido. Aquilo que eu condenava ou considerava errado, ele me deu uma grande lição. Isso que eu estou falando, eu já falei com ele em pensamento. Porque eu vi ele um transviado, digamos assim, e na verdade ele foi acolhido no mundo espiritual. Então, olhem como essa matemática que a gente julga, que o nosso ponto de vista, a nossa forma de fazer nossa análise está correta, pode estar equivocada. Porque, entende, por eu achar que ele não tinha responsabilidade, aprontou algumas por aí, ele de repente não tivesse que ter sido recebido assim, no meu entendimento, da época, pequeno, que hoje eu refaço ele diante de vocês, certo? Então, indulgência para com as imperfeições alheias, nós somos diferentes. Essa casa, ela tem esse trabalho, que é o conhecimento das bases paixões, né, das personalidades, enfim, que nos torna diferentes uns dos outros. Uma pessoa ativa vai ser totalmente diferente de uma pessoa emocional ou racional. Nós temos nossas diferenças, já começa por aí, por esses 3 grupos, ativo, racional e emocional. É a maneira que a gente enxerga a vida. Um vai enxergar a vida querendo sentir, o outro querendo fazer e o outro querendo pensar. Já muda tudo. Então, eu sempre convido nas palestras, porque isso transformou a minha vida, vem transformando. Talvez agora menos, é igual a emagrecer, né? Primeiro a gente perde aqueles 4 quilos em uma semana. Então, dá aquele baque, aquela diferença já. E depois vai perdendo gramas em gramas por mês, né? É a mesma coisa. Eu acho que mudou muito mais radicalmente no início e agora vem transformando aos poucos, não sei ainda por quê, mas talvez por uma teimosia da minha parte, sei lá, né? Um orgulhozinho aí que eu não queira mudar, transformar, que a gente vai falar aqui ainda, porque trabalhador espírita não é perfeito. É um ser humano como qualquer um. Só que eu já estive aí desse lado e hoje eu estou aqui, né? Com essa responsabilidade de dar uma palestra e com certeza de praticar o que eu estou falando em casa, na rua, na minha família, no meu trabalho, né? Então, indulgência é isso, gente. Vamos tentar ser tolerantes com o outro. Vamos tentar aprender esse conhecimento aqui dessa casa, que nos torna diferentes da maioria da população mundial. A minha filha fez um único curso e eu digo para ela, você não sabe o que você é diferente por conhecer o Espiritismo, conhecer essa ferramenta das outras crianças que estudam contigo. Só que ela não despertou para isso ainda. E aí entra também a tirania, porque eu, Wanderleia, tenho propensão a isso. Por educação de família, dos meus pais, que eram ditadores, e pela minha própria personalidade, que sou extrema. Então, eu tendo muito a radicalidade. Então, eu tenho que compreender isso na minha filha. Não empurrar o espiritismo de goela abaixo, não empurrar a ferramenta desta casa de goela abaixo a ela, não. Eu preciso ser tolerante e esperar o tempo de despertar dela. Às vezes eu me pego indo para o caminho, né, da imposição, do que eu quero, como eu acho certo, e assim tem que ser. Mas a gente precisa se moderar,
se equilibrar. A vida é isso aqui, ó. É esse altos e baixos. Estou errando agora, estou caindo, daqui a pouco estou levantando, estou mais equilibrada e assim vai. Né? Erro de novo, cometo um deslize ali, outro aqui. Funciona assim, para todo mundo. Né? Uns têm mais equilíbrio, lógico, já nasceram com uma evolução espiritual maior. Né? Eu poderia apontar o Zé Araújo, que tem um equilíbrio maior do que eu, comparado a mim. Não a vocês eu não conheço, a mim. Né? Mas é assim para todo mundo. E a benevolência, gente, envolve tanto a caridade material, como a caridade aquela que não tem medida, digamos assim. Um sorriso, um conselho, uma palavra, isso é caridade, sabe? Dá a vez no trânsito para a pessoa entrar na rua, em casa, né? Tantas maneiras diárias que a gente já faz de caridade. Que a gente não deixa impregnar o egoísmo, que não deixa impregnar o orgulho. Você pode ter brigado com o marido de manhã, à noite, mas de manhã você põe a mesa para ele também. Por exemplo, assim, é uma benevolência. Você está se superando no orgulho, no egoísmo, né? Da sua parte. É isso, é dia a dia, é coisinhas mínimas. A gente quer grandes feitos, né? Não, é no dia a dia, né? Você estacionar a vaga no estacionamento seja do shopping, seja do supermercado, enfim, para que outro possa também pensar no outro, né? Que outro também pode estacionar ali do lado, permitindo, né, que caiba 2 carros. É tanta coisinha no dia a dia que a gente não faz ideia do que a gente pode fazer para ser melhor, para ser bom, né? Como eu falei também, conselho, um sorriso, né? Às vezes qualquer coisa, uma palavra, né, uma conversa, um esclarecimento. Né? Quantas pessoas te param e você tira tempo para te esclarecer alguma coisa? Vamos supor assim, lá no restaurante onde eu trabalho, as pessoas me perguntam muito sobre remédio, assim, para dor mesmo, porque tenho 2 pessoas com alergia lá. Então, será que esse remédio aqui tem diclofenaco? Ou esse aqui tem o... Esqueci agora, mas não é ibuprofeno, é outro, agora fugiu o nome. Piroxicam. Então, como eu entendo um pouquinho disso, porque eu já trabalhei na área da saúde, daí eles me perguntam e tal. Então, será que eu tiro sempre tempo? Imagina, vou querer ver alguém ali com alergia, já presenciei a cena do choque alérgico nas 2. Mas então eu não quero, então a gente perde esse tempo. Então eu não estou querendo aqui me colocar até, parece que eu estou me pondo, né? Mas assim, é uma situação que eu sempre me obrigo a deixar qualquer coisa e ficar ali presente com a pessoa. É isso que eu quis dizer. Porque eu estou tratando de saúde, isso pode levar à morte dessas pessoas. Então eu procuro ter toda a atenção possível nesse momento com as pessoas. E é isso que eu venho propor também. A gente perder tempo para o outro, se doar para o outro, fazer realmente o bem. Fazer essa análise, será que estou agindo certo, errado? Não se cobrar demais também, isso é uma outra imperfeição minha. Eu me acabo de me cobrar quando eu erro, odeio errar. E aí eu me autodeprimo, sabe? Mas a gente vai aprendendo, vai exercitando. A Vanderleia que está dando palestra hoje aqui não é a mesma de 3 anos atrás, que vinha toda cheia de ansiedade, né? E, enfim, tinha os piriri antes, aquelas coisas todas, né? Já vai melhorando, né? Tentamos, pelo menos, né? Gente, a tirania no lar, essa coisa da gente impor que nossa maneira de ver a vida, como eu falei, nós somos uns emocionais, outros racionais, outros teóricos, né? Mas outros ativos. Essa situação da gente impor uma realidade dentro de casa, que é assim que eu quero, assim que tem que ser, e assim, vamos colher frutos depois disso. Vamos ter esposas, maridos ou filhos rebeldes, viciados, cheios de trauma, cheios de insegurança. O que mais? Deixa eu colocar aqui que eu tenho anotado. São comportamentos que vão surgir por conta disso. Bloqueios, nem se fala, vão criar bloqueios com situações e coisas por conta da tirania em casa, né? Desequilíbrios de toda ordem, além de doenças, de repente,
psicológicas, né? Tipo depressão, coisa do tipo. Tudo por conta de que eu tenho que ceder ao outro o seu ponto de vista, né? A sua forma de ver a vida, e não posso ser eu, quem eu quero ser. Quem a natureza, Papai do Céu, me colocou com as minhas vontades, os meus desejos, as minhas anseios pela vida. E tem muito isso, de colocar o que eu quero. O que eu conheço uma situação também, vem da família de uma pessoa lá do trabalho, que a irmã dela não pode ver TV, porque o marido não permite. Então, não tem TV em casa porque o marido não permite. Eles não são evangélicos, mas é simplesmente porque nós somos um ser em expansão, em aprendizado. E, querendo ou não, a TV, ela é uma fonte de conhecimento. De coisas boas ou, né, ou ruins, mas tem fonte de conhecimento lá, né? Às vezes vem lá um comercial da Lei da Maria da Penha, né? Já abre a mente da pessoa. Então, fecha a pessoa, olha a responsabilidade dessa pessoa, sem julgar, sem nada, porque no mundo está cheio disso, ele não é o único. Mas olha a responsabilidade dessa pessoa depois no mundo espiritual para com essa que conviveu com ele, né? Em que ele fechou, ela não permite que trabalhe. Então, a realidade aqui em Blumenau, em outro bairro apenas, tá? Então, a gente veio falar muito hoje aqui sobre isso, sobre essa nossa forma de ver a vida. A Vanderleia tem uma personalidade que não só se resume a ela, mas há muitos que também eu acho que tem como seu ego de apoio. Quem estudar a ferramenta vai entender o que eu vou falar. Que nós fazemos muito uso da imaginação, da ilusão. Então, vamos supor que a Vanderleia agora chega em casa e a louça do almoço está na mesa e a filha não lavou. Tá? E a filha ficou com a responsabilidade de lavar, porque afinal de contas dividir as tarefas, que não há nada de errado nisso. Mas a Vanderleia está imaginando, vou chegar em casa, vou fazer um omelete, já estou imaginando, mas eu preciso da pia limpa, e aí a pia não vai estar limpa quando a Vanderleia chegar lá. Gente, a nossa personalidade, ela é assim, ela planeja as coisas, não estou falando só do omelete, vamos abrir a mente agora para outras situações. A gente planeja as coisas, a gente transforma tudo isso assim, ó, começo, meio e fim, a gente quer que aquilo siga rigorosamente como o planejado. E aí chega em casa e não está como a gente quer. Sobe uma raiva, uma fúria, e coitado quem está na frente, não é assim? Eu estou colocando a Vanderleia, que já está mais equilibrada e que já conhece que é esse o seu comportamento por causa desse conhecimento e que já tenta não fazer mais. Que já nem cria muita expectativa ou pensamento sobre as coisas, que já tenta se perceber, opa, já estou fechando que tem que ser assim, e se não tiver, a raiva vai aparecer. Esse é um comportamento da maioria de nós. Não estou apontando a ninguém, mas é porque a maioria que está aqui certamente é da mesma personalidade que a minha, porque é assim, tá? Nós somos a maioria realmente. Então, aí vem e detona com tudo em casa, mas por quê? Porque se frustrou de alguma coisa que esperava que estava no seu pensamento, no seu planejamento. Ou então, essa mesma personalidade, e outras fazem isso também, tá, gente? Como eu falei, acho que tem ego de apoio e tudo mais, e que tem uma ligação forte com esse tipo. Ocorre também da gente se enfesar no trânsito, se enfesar principalmente no trabalho, e por conta da nossa imagem, e por conta do nosso interesse pessoal, que é de não perder o trabalho, de não perder o cliente, de não perder não sei o quê, aquele negócio, e aí a gente engole o sapão, né? A gente ainda sai com um sorriso, mas o sapão está aqui. E chega em casa, detona. Aí explode com todo mundo que está no lar. Tá? Não estou falando coisas com certeza de que não ocorram. Alguém de vocês deve estar se achando semelhante a isso, ou conhecer o marido, a esposa, um filho, um irmão, um sogro, enfim, alguém é assim. Estamos aqui para condenar e julgar? Não, para compreender. Para compreender que essas pessoas não sabem por que fazem isso. Porque elas ainda não conhecem que elas, sabe, elas não pararam para se olhar, se conhecer, como a maioria de vocês que estão aqui hoje no feriado de carnaval, que estão buscando por conhecimento, por entendimento. A gente não deve julgar, não deve condenar.
deve sim compreender que cada um é como é e está aqui para se melhorar. Cada um é como é, não quer dizer que é para ser assim, e está aqui para se melhorar. Esse é o complemento, né? Que a gente possa controlar essas emoções, que a gente possa controlar esse nível de imaginação excessivo, que a gente possa observar o que está se passando aqui nessa cachola, né? O que está se formando, se criando aqui, né? É assim. Querer adivinhar, querer que os outros adivinhem o que a gente quer, é outra característica também. A gente quer que o outro adivinhe o que a gente quer, o que a gente está precisando, está querendo, está... Entendeu? Por exemplo, eu estou lavando louça, mas eu queria que alguém estivesse enxugando aqui. E aí eu não expresso isso, eu não verbalizo. Como é que o outro vai entender? Como é que o outro vai compreender que eu estou precisando dessa ajuda? Né? Aí a gente se enfurece e a raiva fica tomando conta, mas na verdade a gente não expressou. Ah, mas é porque eu quero que ele entenda, ele deve saber que eu estou querendo isso. Como não? Ele está fingindo, disfarçando, dando meia volta aí para não colaborar? Será? Pode até ser, mas será? Eu pergunto, nós sabemos, eu sei agora nesse momento que a Gabriele quer, precisa, necessita? Como a gente é capaz disso? A telepatia ainda não é no nosso sexto sentido, um dia vai ser. Mas ainda não é formado esse sexto sentido plenamente na gente, de adivinhar o que o outro quer. Então, a gente precisa ter muito cuidado, gente. É muito cuidado, que para não fazer o que o Evangelho disse ali, né? Ser tirano. E o mais triste, né? Eu chegar e dizer, aqui eu mando, aqui todo mundo me obedece, mas eu não digo que aqui todo mundo me odeia. Né? Está ali. Nas casas onde a tirania permanece, o tirano pode dizer isso, aqui eu mando e todo mundo obedece, mas ele não sabe que ele é odiado. Quem é que gosta de um tirano? Quem é que gosta de viver da maneira que o outro quer que o outro quer que a gente viva? Ninguém. Né? Então não forçar, gente, não forçar a nada as nossas... nem o espiritismo, nem a ferramenta, como eu coloquei no caso da minha filha, que eu sei que espero um dia que ela se acorde para essa maravilha. E vou estender o convite que eu quero dizer à minha família também. Essa semana eu falei uma palavrinha lá no restaurante, não vou contar a história, mas só falei assim, isso pode ser um homem que reencarnou como uma mulher. Só vou falar... para vocês entenderem, é que a moça não está aceitando a gravidez, o estado de estar grávida. Não aceita o estado de grávida. É casada, mas não aceita. Eu só comentei, olha, uma possibilidade pode ser que ela era homem em outra encarnação, veio como mulher e não está aceitando essa situação. Mas é uma possibilidade, não sou Deus e não sei a história para adivinhar, mas é uma das possibilidades. Daí caíram na gargalhada. Cair por quê? Porque aí teriam que acreditar, conceber a ideia que existe a reencarnação, que homens vêm como mulher, mulheres como homem, e aí o machismo, né? Opa! Então, o que eu fiz? Graças a Deus eu consegui manter a serenidade, um equilíbrio assim, sabe? E deixei. Porque em outros tempos a Wanderleia se enfureceria, sabe? Não, porque assim... Não, deixei. Um dia eles vão ver. Não que esse caso seja bem o que eu coloquei, mas que existe a reencarnação, que homens reencarnam como mulher, né? Então, da benevolência é isso, gente, que eu tinha para falar. E agora eu quero falar também da CEIU, como é o trabalho dessa casa. Nós aceitamos, como a Gabi pediu ali no início, todo tipo de doação, né? Nós aceitamos especialmente roupas, calçados e acessórios em geral, que em bom estado, a gente revende isso, gente. A gente usa para revender nos bazares de São João Batista, que é a nossa outra casa lá, e também a gente usa para venda na Feira da Amizade. Ou, às vezes, aqui algumas peças que a gente coloca aqui para vocês também. Então, por que eu estou colocando isso? Para um esclarecimento em geral.
Porque, assim, a nossa casa ela tem um foco de conhecimento e não de assistência, tá? Não quer dizer que andarilhos, especialmente homens, que é uma característica em Blumenau, né? Você vê nas ruas, geralmente, homens. Então, é muito bem-vindo qualquer calçado, qualquer roupa, principalmente no inverno, agasalhos quentes, qualquer cobertor, alimentos não perecíveis de toda ordem, arroz, feijão, macarrão, enfim, tudo que vocês puderem, a gente aceita de doação e repassamos a essas pessoas que vêm nos procurar. Sempre tem gente para nos procurar. Inclusive, nós não temos nada na despensa, porque foi tudo distribuído no Natal, e faço o convite, quem quiser nos ajudar, para que a gente possa repassar essas pessoas. Mas por que eu estou colocando isso? Porque a gente está falando de benevolência, né? Fazer o bem. Então, todo mundo gosta, né, de limpar seus armários e mandar as coisas para a gente. Só que nós recebemos cada coisa aqui que vale a pena hoje perder um segundinho dessa palestra para falar. Coisas rasgadas, sujas, coisas assim, estragadas realmente, que a gente não tem a condição de reparar, enfim, e fazer bom uso daquilo novamente. Então, a gente pede a todos que querem um dia doar algo para nós, que faça a sua separação. Não, esse realmente é para lixo e esse realmente ainda dá para ser doado, porque as peças que não são tão boas nós doamos, como a gente falou, já falei aqui, e as melhores a gente vende. E por que vocês vendem? Porque nós somos um número limitado de trabalhadores e já ajudamos a casa de alguma maneira, mas as contas são altas. Nós temos aluguel, temos luz, temos água, temos internet com fibra ótica, acho que a maior despesa da casa é essa, para a transmissão das nossas palestras via online. Então, a gente faz a venda desse material. Então, o pedido aqui hoje é que saibam separar as suas doações, porque nós precisamos de coisas em bom estado para revenda, por R$1, 2, 3, 5, ali na lojinha, né? E aí, qual é o foco dessa casa, então, se não é a assistência aos mais carentes? Aos mais carentes, sim, só que não de bens materiais. A nossa assistência e o foco dessa casa é a assistência à doação do conhecimento, gratuitamente. Por isso, os cursos que vão fazer toda a diferença na vida de vocês. Tenho certeza disso, se quiserem aplicar, se estiverem com a mente aberta para aprender. Porque a nossa casa, por isso é o novo nome, CEIU, Recanto do Saber. Porque a nossa casa, ela oferta conhecimento. Esse é o foco dela. Bem-vindo todas as casas que trabalham de forma diferente, na assistência, né? Às vezes só com tratamentos de cura, enfim. No Espiritismo é isso, é essa diversidade. Mas o foco da CEIU é a distribuição do conhecimento. Porque vocês não duvidem, a única coisa que liberta o ser humano é o conhecimento. O conhecimento, ele liberta você de qualquer coisa. Como eu falei da lei da Maria da Penha, passar um comercial na TV, e essa mulher abrir a mente para ela, se encorajar, que eu dei o exemplo antes. O conhecimento liberta você de obsessão. Por que a casa exige que o que está em tratamento também frequente as palestras? Porque é com o conhecimento adquirido aqui que ele pode abrir sua mente e se dominar novamente, dominar seus pensamentos novamente. Então, a única coisa que liberta e transforma o ser humano, se ele quiser, é o conhecimento. E é esse o objetivo dessa casa, acelerar a evolução de cada um que chega aqui. Ok? Obrigada. Obrigada, Vanderleia, pela palestra. Que nós possamos colocar no nosso dia a dia, colocar em prática essas informações, conhecimentos e abrir as mentes, né, e corações. E só um último recadinho, então, para que a gente se prepare para o passe, que a gente aproveite esse momento de silêncio, né, nos silenciarmos por dentro. E se alguém fez uso de alguma bebida alcoólica ou de algum outro tipo de droga, a gente sempre pede que não entre na sala de passe, até porque é a única sala que a gente tem, não existem duas separadas, né? E a gente sempre tem o tratamento também, né, nas segundas-feiras, que no caso não terá amanhã, mas tem nas próximas segundas. Então, só deixar a fichinha na cadeira ou devolver ela na frente, não tem problema nenhum. Vamos então agora ouvir a oração da Vanderleia, novamente relaxando, fechando os olhos e ouvindo essa música.
Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, espiritualidade boa e amiga, muito obrigado pela oportunidade desta casa, de nos acolher a todos nós, nessa energia benfazeja, diferente de tantos lugares no dia de hoje. Que o Pai Maior e a espiritualidade possa, de alguma forma, acalmar, serenar nossos corações, os nossos que estamos aqui, os que estão lá fora, os que estão buscando por vícios, por sensualidade, sexolatria nesse período de carnaval, mas que possamos compreender o estágio evolutivo de cada um. Que Papai do Céu possa amparar esta casa nos trabalhos que vêm a seguir, como passe, a mediúnica. Que possamos estar equilibrados e que nossa mente esteja sempre aberta para o aprendizado, que é o objetivo desta encarnação, de melhoramento e evolução. Que possamos também, Senhor, nos esforçar na nossa melhora, no nosso bom combate, que possamos um dia se sentir amados e acolhidos em nosso lar, pelos nossos filhos, nossos maridos, enfim, que possamos dizer que somos uma família e que nos amamos, e não que simplesmente a tirania sobreviva e ressurja o ódio, a mágoa, o despeito. Obrigado, Pai, por tudo. Assim seja.